Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais essa noite de estudos, de palestra, de reunião fraterna, patrocinada pela nossa querida Sociedade Espírita Renovação. Nós vamos dar início às atividades pela prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos é dada mais uma vez de aqui estarmos em seu nome reunidos para mais uma reunião de estudos, de aprendizado, relembrando essa data tão importante para a cultura e para a inteligência humana. Todos possamos buscar nos ensinamentos trazidos por Kardec, das lições do Mestre Jesus, aquilo de que necessitamos para nos fortalecer, para entender a nossa função e, principalmente, buscar a melhor maneira de convivermos entre nós, entre verdadeiros irmãos, somando os esforços no sentido de cada vez construir um mundo melhor, à medida em que cada um de nós melhora as suas atitudes, o seu comportamento, as suas palavras e os seus atos. Rogamos a Jesus que inspire a nossa Joyce e que favoreça cada um de nós para que melhor entendamos o conteúdo da palestra de hoje. Que Jesus, no seu infinito amor, permaneça entre nós. Que assim seja. A palestra de hoje está a cargo da nossa Joyce Duarte de Sá. A Joyce, apesar de jovem, é uma velha colaboradora da nossa casa. Participante, coordenadora, ajuda nas diversas tarefas comuns da Casa Espírita e principalmente na divulgação da doutrina espírita, agora como palestrante, como o trabalho que fará essa noite sobre o tema O Livro dos Espíritos. Lembrando que, ela vai dizer, que ontem, 18 de abril, comemoramos mais um aniversário da publicação do Livro dos Espíritos. É sobre, naturalmente, essa obra magnífica da cultura universal que a Joyce fará sua palestra. Boa sorte, Joyce. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje, mais uma vez aqui na SER, que foi o lugar onde eu conheci o Espiritismo. Eu posso falar que eu conheci de verdade o Espiritismo, porque o meu pai, ele é espírita, porém, na nossa casa a gente não tinha como hábito fazer o evangelho no lar, não tínhamos essa honra, né, de ter simplesmente a palavra que veio dos espíritos através de Kardec. A gente tinha muitos livros espíritas lá, mas também nunca eu tive a capacidade de ir lá e abrir e ler uma questão. E aí um belo dia eu resolvi vir aqui para Ser, através do convite da minha prima, da Maria Cecília. Ela falou assim, venha para a mocidade, tem um grupo bem bacana lá. Eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí estava sendo estudado o Livro dos Espíritos, nesse momento. E aí realmente tudo mudou, assim, né? Eu falei, nossa, como assim? É uma coisa absurdamente atual. E aí a gente viu 1857, né? Mas é muito atual. Por quê? Porque é ciência, primeiramente, né? É uma filosofia, é uma ciência e também é uma religião. Então, o Espiritismo, que foi decodificado através desse livro maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos, ele faz com que a gente consiga raciocinar a fé. E é uma coisa que
veio através de Kardec, na verdade. Então, é uma honra para mim estar aqui hoje, podendo falar sobre esse livro tão maravilhoso. E eu vou falar, na verdade, sobre o contexto do Livro dos Espíritos primeiro. É o contexto do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Espero que eu tenha falado mais ou menos parecido com o francês. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Ele era filho de um juiz e também a sua mãe era de família de advogados também. E a sua família era católica. Porém, ele foi criado no protestantismo. Então, ele tinha, desde muito cedo, essa dualidade, né, entre ter uma religião da família, porém, viver num lugar onde não tinha aquela religião. E aí ele já via essa disparidade da fé de um e o outro fazendo a contrapartida, ele já querendo unificar as coisas, né, já tendo esse espírito, essa inclinação das ciências e da filosofia como um todo. E aí ele foi estudar e foi para a escola de Pestalozzi, na Suíça. E ele estudou até formar-se pedagogo em 1824, ou seja, ele tinha 20 anos de idade. Algumas obras do professor Hippolyte, então são essas obras aqui: Plano Proposto para Melhorias da Instrução Pública, ou seja, já havia essa necessidade para a reforma da educação. E Pestalozzi também fez todo esse trabalho, principalmente ali na educação da França, da Alemanha. E depois ele retornou para Lyon, depois de se formar pedagogo. E aí ele dominava vários idiomas, então alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol. E ele traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. E em 1828, com a sua esposa, Amélie Baudet, fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar também. Em 1830, alugou uma casa na Rua de Sèvres, que oferecia palestras e cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, e tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio que seria o Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Então, ele tinha várias obras educativas e voltadas para a educação. Esse aqui é um plano que ele propôs para a melhoria da educação pública. Então, ali era como discípulo de Pestalozzi, né? E ele fala que os meios próprios para se educar a juventude são uma ciência bem distinta que se deveria estudar para ser educador, como se estuda a medicina para ser médico. Então, foi ali que se criou a pedagogia, basicamente. Qual era o contexto desse período em que Kardec nasceu, principalmente, né? E viveu? Era um contexto em que Napoleão Bonaparte, ele estava no poder, né? Então ele já tinha chegado até o poder. E no livro A Caminho da Luz, a gente tem esse texto que eu achei bem interessante, porque ele já faz essa contextualização. O humilde soldado corso, referindo-se a Napoleão, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole e de Rivoli com a paz de Campo Formio em 1797 para que a vaidade e a ambição lhe ensombrassem o pensamento. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do Evangelho, que a sua ação deveria validar,
Também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio dos outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros, com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Sua fronte de soldado pode ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas, e verdade é que ele foi um missionário do alto, embora atraído em suas próprias forças, mas, no além, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida no infinito. Ou seja, de certa forma, o exílio da ilha de Santa Helena foi uma forma de reflexão sobre a forma em que o próprio Napoleão tinha agido, né, sobre ele tinha a oportunidade de organizar muitas coisas depois de uma revolução em que se lutava por igualdade, fraternidade e liberdade. Então, só que à custa de uma guerra sangrenta e que não teve o resultado necessário. E aí, nessa obra de Chico Xavier, de Emmanuel através do Chico Xavier, né, a gente vê essa parte do Napoleão e aí a introdução dessa missão do Allan Kardec também. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Esse é o capítulo sobre Allan Kardec no mesmo livro. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nessa época, desfaria os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias do século XX. Mais um aqui. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. A facilidade de comunicações com o telégrafo e as vias férreas estabelece o intercâmbio direto dos povos. A literatura enche-se de expressões notáveis e imorredoras. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna
Descobre-se a indução magnética, surgem o telefone e o fonógrafo. Aparecem os primeiros sulcos no campo da radiotelegrafia. Encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas da natureza. Estuda-se a teoria atômica e a fisiologia assenta bases definitivas com a anatomia comparada. As artes atestam uma vida nova. A pintura e a música denunciam um elevado sabor de espiritualidade avançada. A dádiva celestial, no intercâmbio entre o mundo invisível e o invisível, chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas de Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Então, nesse contexto em que a ciência começava a ter essa clareza maior, em que o desenvolvimento também de várias formas de comunicação estavam se realizando, é que Kardec vem com essa missão justamente de decodificar o que em 1854 era denominado mesas girantes. Tá? Eu fico imaginando hoje em dia, sabe, Joaquim, se eu estivesse passando na rua, por exemplo, encontrasse com o Joaquim, daí o Joaquim falasse para mim assim: Joyce, você se interessa em ver um fenômeno, né? Tem umas mesas que giram e respondem às pessoas. Eu fico, hã? Será que eu iria lá para atestar a veracidade, um pensamento científico, verificar realmente a inteligência que está por trás das mesas? Então, assim, em 1854. Mas as pessoas iam com curiosidade, né? Realmente elas devem É convidar. porque era divertido, exatamente. Mas era para justamente se divertir, né? Mas Kardec não. Ele se instigou justamente pelo fato de que, como assim as mesas respondem? Mesas não têm inteligência para responder, né? Mesas são mesas inertes, até onde alguém me prove ao contrário que elas têm uma inteligência, elas não devem responder, né? Nada. E aí que foi que ele realmente falou, não, tem que ver isso, né? Eu vou ver isso aí. E porque Allan Kardec também, né? Um espírito conhecido como espírito familiar passou a orientar o seu trabalho espiritual e revelou que já o conhecia no tempo dos druidas, na região da Gália, com o nome de Allan Kardec. A partir de então, ele abriu mão de sua identidade e das atividades profissionais e tornou-se Allan Kardec. Tá? A história das mesas girantes, ela é o seguinte. Eu vou falar. No livro Obras Póstumas, existe um texto que chama Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. A minha primeira iniciação no Espiritismo, e é o Kardec que está falando aqui, foi em 1854, que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia um magnetizador, na época era chamado magnetizador, Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. E com efeito, é um efeito muito singular, respondi. Mas a rigor isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer com que eles se movam. Os relatos que os jornais publicaram de experiências feitas em Nantes e Marsella e em algumas outras cidades não permitiam dúvidas acerca da realidade do fenômeno. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que falhe. Interrogada, ela responde: isto agora, repliquei, é outra questão. Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e possa tornar-se sonâmbula. Sonâmbulo era o médium na época.
Não tinha ainda essa terminologia de médium. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um ponto para fazer-nos dormir em pé. Era lógico esse raciocínio. Eu concebia o movimento por efeito de uma força mecânica, mas ignorando a causa e a lei do fenômeno, figurava-se-me absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Achava-me na posição dos incrédulos atuais, que negam porque apenas veem um fato que não compreendem. Há 50 anos, se alguém dissesse, há 50 anos dele, se alguém dissesse pura e simplesmente que se podia transmitir um despacho telegráfico a 500 léguas e receber a resposta dentro de uma hora, né? Wi-Fi, Bluetooth, então nem pensar. Esse alguém se riria e não teriam faltado excelentes razões científicas para provar que semelhante coisa era materialmente impossível. Hoje, quando já se conhece a lei da eletricidade, isso a ninguém espanta, nem sequer ao camponês. O mesmo se dá com todos os fenômenos espíritas. Para quem quer que não conheça a lei que os rege, eles parecem sobrenaturais, maravilhosos e, por conseguinte, impossíveis e ridículos. Uma vez conhecida a lei, desaparece a maravilha. O fato deixa de ter o que repugne a razão, porque se prende à possibilidade de ele produzir-se. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que minha razão repelia. Ainda nada vira, nem observara. As experiências, realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé, confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrara na mente. No ano seguinte, estávamos em começo de 1855. Encontrei-me com o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, e me falou daqueles fenômenos durante cerca de uma hora, com entusiasmo que consagrara a todas as ideias novas. Ele era corso, de temperamento ardoroso e enérgico. Eu sempre lhe apreciara as qualidades que distinguem uma grande e bela alma, porém, desconfiava da sua exaltação. Foi o primeiro que me falou da intervenção dos espíritos e me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Um dia o senhor será dos nossos, concluiu. Não direi que não, respondi-lhe. Veremos isso mais tarde. Passado algum tempo, pelo mês de maio de 1855, fui à casa da sonâmbula Sra. Roger, em companhia do Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Patier e Sra. Pleine Maison, que daqueles fenômenos me falaram no mesmo sentido que o Sr. Carlotti se pronunciara, mas em tom muito diverso. O Sr. Patier era funcionário público, já de certa idade, muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, também diferente do Sr. Carlotti. Produziu em mim viva impressão, e quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam na casa da Sra. Pleine Maison, na rua, um nome bonito, aceitei imediatamente. A reunião foi marcada para terça-feira, 18 de maio, às 8 horas da noite. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios, muito imperfeitos, de escrita mediúnica numa ardósia com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Bem depressa, ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda não o fizeram. Numa das reuniões da Sra. Pleine Maison, travei conhecimento com a família Baudin, que residia então à outra rua. O Sr. Baudin me convidou para assistir às sessões que se realizavam em sua casa, e às quais me tornei desde logo muito assídua. Eram bastante numerosas essas reuniões. Além dos frequentadores habituais, admitiam-se todos os que solicitavam permissão para assistir a elas. Os médiuns eram as duas senhoritas Baudin, que escreviam numa ardósia com o auxílio de uma cesta, chamada carrapeta, e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns tem todos esses processos que são resultado de mediunidade, possibilidades de mediunidade. Esse processo
que exige o concurso de 2 pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas algumas vezes, até perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Eram geralmente frívolos os assuntos tratados. Os assistentes se ocupavam principalmente de coisas respeitantes à vida material, ao futuro, uma palavra, de coisas que nada tinham de realmente sério. A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. Dava o nome de Zéfiro, o espírito que costumava manifestar-se, nome perfeitamente acorde com seu caráter e com o da reunião. Entretanto, era muito bom e se dissera protetor da família. Se com frequência fazia rir, também sabia, quando preciso, dar ponderados conselhos e manejar, se ensejo se apresentava, o epigrama espirituoso e mordaz. Relacionamo-nos de pronto, e ele me ofereceu constantes provas de grande simpatia. Não era um espírito muito adiantado, porém. Mais tarde, assistidos por espíritos superiores, me auxiliou nos meus trabalhos. Depois, disse que tinha que reencarnar e dele não mais ouvi falar. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos procurava remontar as suas causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção, e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria e nem a ciência integral, que o saber de que dispunham circunscrevia o grau que haviam alcançado de adiantamento, e que a opinião deles só tinha valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos, e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecessem o estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Vi logo que cada espírito, em virtude de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendavam uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só, individualmente, informar-nos de tudo. Compete ao observador formar o conjunto, por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos como houvera feito com os homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Tais as disposições com que empreendi meus estudos e nele prossegui sempre. Observar, comparar e julgar. Essa é a regra que constantemente segui. Até ali, as sessões na casa do Sr. Baudin nenhum fim determinado tinham tido. Tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. A partir de então, as sessões assumiram caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se pessoas sérias, que tomaram por elas vivo interesse,
e se me acontecia faltar, ficavam sempre sem saberem o que fazer. As perguntas fúteis haviam perdido para a maioria todo o atrativo. Eu, a princípio, cuidara apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos, para a instrução de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base do Livro dos Espíritos. No ano seguinte, em 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se celebravam na rua Tiquetone, em casa do Sr. Rostam e a Sra. Jafé, sonâmbula. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As comunicações eram transmitidas por intermédio da Sra. Jafé, médium, com auxílio da cesta de bico. Estava concluído em grande parte o meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Lembrei-me de fazer dele objeto de estudo das reuniões do Sr. Rostam. Ao cabo de algumas sessões, disseram os espíritos que preferiam revê-lo na intimidade e marcaram para tal efeito os certos dias nos quais eu trabalharia em particular com a Sra. Jafé, a fim de fazê-lo com mais calma e também evitar indiscrições e comentários prematuros do público. Não me contentei, entretanto, com essa verificação. Os espíritos assim me haviam recomendado. Tendo minhas circunstâncias postas em relação com outros médiuns, sempre que apresentava a ocasião, eu aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Pelos fins desse mesmo ano, as duas senhoritas Baudin se casaram, as reuniões cessaram e a família dispersou. Mas então, já as minhas relações começavam a dilatar-se e os espíritos me multiplicaram os meios de instrução, tendo em vista meus ulteriores trabalhos. Então, essa foi a história da criação, ou seja, da compilação do Livro dos Espíritos. Essa história é descrita pelo próprio Allan Kardec no livro Obras Póstumas. E, em 1857, então, nós temos a criação do Livro dos Espíritos, que é muito... Nossa, é um livro mais... Eu acredito que foi o livro que mais fez diferença na minha vida, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque eu venho do meu pai, que era espírita, mas a minha mãe é católica. E eu fiz catequese, fiz crisma, fiz todo o processo, né? Mas eu sempre ficava naquela dúvida, tá, mas por que Adão e Eva, né? Aqueles gaps, assim, que a gente fica pensando e não tinha muita explicação. É assim mesmo, é isso mesmo. A interpretação é essa. E aquilo não me preenchia. De certa forma, eu ficava sempre nessa dúvida. Quando eu li o Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos, e Allan Kardec é muito perspicaz nas perguntas, quando ele faz uma pergunta geral, você fica pensando assim, tá, mas e se for uma coisa mais específica? Aí tá lá na questão A daquela questão, né? Ou, não, tá na B, né? Então é sempre assim, quando você pensa, daí vem o raciocínio sobre aquela questão, aí vem uma outra pergunta, e ele já fez a pergunta. Então, esse livro, todo mundo deveria ler esse livro, independente da religião que tivesse. No meu ver, por quê? Porque ele faz a gente abrir a mente, né? Então, a gente consegue enxergar de outros pontos. Muitas vezes que é necessário, por mais que eu não concorde, mas eu vi um outro lado do ponto de vista, né? E aí o Livro dos Espíritos, quais são principalmente os princípios, né, do Espiritismo? A imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. E, segundo
esses ensinos, né, são dados pelos espíritos superiores com concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, dentre os espíritos que deram as instruções, existe o espírito de verdade, Fénelon, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo. Então, são vários espíritos que tinham uma envergadura moral enquanto estiveram encarnados, e também de conhecimento científico, muitos deles se manifestaram também. Então, a gente tem que ler muitas vezes ainda. Por mais que já estudamos várias vezes, é sempre bom ler de novo. Logo após a publicação do livro, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi presidente até a sua desencarnação. Posteriormente, as associações semelhantes foram criadas em todo o mundo. Então, hoje a gente tem aqui a Sociedade Espírita Renovação, graças a justamente esse formato de sociedade espírita que foi criado por Kardec. Em 1860, lançou uma edição revisada do Livro dos Espíritos, que se tornou o livro reconhecido da filosofia espírita na França. E a partir de então, Allan Kardec dedicou-se a estabelecer as bases da codificação da doutrina espírita no aspecto filosófico, científico e religioso. Kardec fundou e dirigiu a Revista Espírita, dedicada à defesa dos pontos de vista expostos no Livro dos Espíritos. E aqui a gente tem mais ou menos as obras de Allan Kardec, né, segundo essa cronologia. Então, o Livro dos Espíritos seria a parte filosófica, a Revista Espírita, que foi de 1858 até 1869 com Allan Kardec, depois continuou também. O Livro dos Médiuns, ou seja, o Livro dos Médiuns, ele explicava a parte experimental e científica. Então, o Livro dos Médiuns vai explicar como se fazer uma reunião mediúnica, por exemplo, o que se espera do médium, né? Então, é a parte realmente científica e experimental do Espiritismo. Já o Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar da parte moral do Espiritismo. O Céu e o Inferno seria sobre a justiça de Deus segundo o Espiritismo, porque existiam ainda muitas questões relacionadas a dogmas, né, e crenças, relacionadas principalmente ao céu e inferno, que era algo que seria certo que existia, né? E aí sim vem os espíritos explicarem, bem explicar toda essa parte. E o último livro, enquanto ele estava encarnado, foi a Gênese, os milagres e as predições, né? Que aí ele faz uma explicação muito mais ampla e também muito mais profunda da criação, da questão dos fluidos, né? Então, como que funcionam esses fluidos, né? Na nossa vida, os fluidos, ou seja, a energia, né, que nos move, a energia vital, o fluido vital, o que a matéria representa. Então, a obra de Kardec é muito rica em explicações, não somente explicações de cunho científico e filosófico, mas também a gente consegue ter explicações científicas de muita qualidade, assim, para a época, né? E hoje em dia a gente lê e mesmo assim fica apaixonado pela obra dele. Parábolas e Ensino de Jesus, Caibar Schutel. Eu tinha mais uma coisa aqui para ler, mas acho que não vai dar tempo. Deixa eu partir para essa obra. Okay. Ele cita Allan Kardec como um dos grandes profetas do mundo, né? E João batiza com água os arrependidos, para apagar neles as nódoas dos eleitos. Jesus, com fogo, destrói e calcina as doutrinas humanas que lhe obscurecem as almas. Se aquele limpa, o outro alveja, para que o Espírito de Deus reflita neles o amor de Deus e do próximo,
que resume a lei e os profetas. João representa os profetas, é o maior dos profetas, do nascido de mulher. Jesus é a graça e a verdade, que recebeu no Tabor os testemunhos da lei, pelo espírito de Moisés, e da profecia, pelo espírito de Elias. O nosso mestre é o maior dos enviados. A voz o aclamou quando disse: Este é o meu filho dileto, ouvi-o. Todas as vozes do Pai Celeste deram este testemunho do Nazareno. A lei, a profecia, a graça e a verdade, de fato. Ele é o Filho unigênito de Deus em sabedoria e amor. João é o maior expoente da profecia, porque profetizou a vinda e a missão do maior dos enviados. O Espírito do Cristo é maior do que tudo e do que todos, porque ele foi e é o expoente do Verbo de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na antiga dispensação, Elias é o mais poderoso dos profetas. Na nova dispensação, João Batista é o maior. Na novíssima, Allan Kardec é o elevado bom senso, a sublimação da profecia em seu mais elevado surto. Então, a gente tem aqui nessa mensagem de Kaibar Schutel que Kardec seria o nosso profeta mais atual, né? Então, o profeta que veio no meio de um pensamento científico, né? Veio no meio da ciência, mostrar de novo a mensagem de Jesus, né? E fazer uma releitura sobre essa mensagem de Jesus. E aí para que a gente conseguisse entender. Leon Denis também foi um grande divulgador da doutrina espírita, né? Fez várias obras em que ele explicava também o espiritismo. Então, ele fez também uma divulgação grande da doutrina espírita na França. E também exalta bastante Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. Alguns dos princípios do espiritismo, né, que eu já comentei ali, só que não todos. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, o esquecimento temporário das vidas passadas, a comunicabilidade dos espíritos, a fé raciocinada, a lei da evolução, a lei do amor, a pluralidade dos mundos habitados. Então a gente vai ver todos esses temas dentro do Livro dos Espíritos, bem explicados e bem perguntados também as questões que Allan Kardec remete. Em 1869, existe a desencarnação de Allan Kardec, em 31 de março, e ele é sepultado no dia 2 de abril. E em 1870, em 29 de março, acontece a exumação dos despojos dele e a sua transferência para o cemitério de Père Lachaise. E depois, em 31 de março, os espíritas inauguram um monumento domênico levantado em memória a Allan Kardec com a seguinte inscrição, que é uma frase que nós sempre temos que lembrar: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência de hoje. E também tem mais um texto aqui sobre a missão de Allan Kardec, que eu acho que é bem interessante a gente ter uma referência de como que ele encarou essa missão, sabe? Ele aceitou a missão, primeiramente, e ele sabia de todos os riscos que ele corria, né? E todas as situações ruins também que ele passaria por conta dessa missão. E então ele resolve abraçar a missão mesmo assim, né? E ele pergunta ao Espírito da Verdade: Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não dispõem. Então, já deu para ver a humildade dele. Se com 15, 16 anos ele já tinha essa capacidade de falar tantas línguas, já tinha proposto mudanças na educação, né?
E aí a gente percebe que, com 20 anos, né, que ele tinha essa humildade inata também. A resposta do Espírito de verdade foi: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fale da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Aí uma outra pergunta de Kardec. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. A resposta dele: nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Então aqui ele fala, né? Se você malograr ou se a tua missão não for bem cumprida, vai ter outra pessoa para fazer, vai ter outro espírito que vai conseguir fazer. E ninguém é obrigado a nada, né? Outra pergunta dele. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Resposta dele: não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados que se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, um sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos ursos, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta inteligência. Faz-se mister primeiramente, para agradar a Deus, a humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. E aí ele fala para o Espírito de Verdade. Espírito Verdade, agradeço teus sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, pois que te dignaste a lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Nota: escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima.
e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, calúnia, inveja e ciúme, de belos infames que se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com ingratidão aqueles a que prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e de que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservaram fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui, sempre com o mesmo ardor, no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações? Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Esse resultado não me anunciou o Espírito Verdade, que, sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, donde divisava o de minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Então, com essa mensagem, eu termino a minha palestra e que a gente também consiga ter uma missão acima de nós mesmos e que a gente sempre se lembre dela, principalmente pensando em Jesus, em Kardec também, nessa questão do bom senso, até mesmo da abnegação, do devotamento, aquilo que a gente tem que fazer, mas porque a gente quer fazer, porque a gente não porque a gente é obrigado a fazer, porque a gente simplesmente veio fazer. Então, é isso por hoje. Obrigada pela compreensão de vocês e pela paciência. Nosso agradecimento a Joyce pelo seu trabalho e principalmente pela referência a essa figura maiúscula do conhecimento humano, né? Ainda tão não reconhecido por quem deveria fazê-lo. Kardec tem um papel importante, para quem o conhece, tem um papel importantíssimo na cultura universal. E dificilmente, ou quase nunca, se vê uma referência, entre os intelectuais pelo menos, a essa figura tão importante do conhecimento humano. Kardec, sob toda a pressão exercida pelos inimigos do espiritismo à época, escreveu uma obra fantástica. E eu lembrava que em 15 anos ele deu conta de toda essa tarefa, criando uma doutrina, estabelecendo seus fundamentos, fazendo a defesa absoluta dos seus diversos princípios e mantendo-a pronta
incólume há 166 anos, trazendo luz aos nossos corações. Então, quando comemoramos esse aniversário, vamos dizer assim, do Espiritismo, a nossa gratidão e a nossa homenagem a essa figura desse mestre francês que todos devemos reverenciar. Muito obrigado, Joyce. Nós temos uns avisos para dar. A direção da casa pede que lembremos que logo nas próximas quartas-feiras, não sei se na próxima ou na outra ainda, vai o grupo de estudo do ESDER, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, está na sua fase final nessa etapa, mas vai reiniciar com um novo grupo. Então, os que quiserem participar podem comparecer para fazer a inscrição com esse grupo de quarta-feira. Aos sábados e às terças-feiras também está sendo criado um grupo avançado de estudo da doutrina espírita, então para aqueles que já têm conhecimento do básico, do fundamental da doutrina, para frequentarem esse grupo avançado do estudo sistematizado. A juventude também lembra que às quartas-feiras, às 20 horas, estão eles reunidos numa sala de ao lado e convidam os jovens entre 12 e 21, 22 anos que queiram participar. É só chegar e se apresentar ali na sala para os coordenadores e participar desse grupo. Vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos com a prece, em seguida vamos aos passes, pedindo que os que vão tomar o passe, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. Muito obrigado. Querido Mestre Jesus, nessa noite em que lembramos a figura ímpar do nosso Allan Kardec, seja a nossa prece de encerramento, a expressão da nossa gratidão, querido amigo, por essa doutrina maravilhosa que a espiritualidade nos trouxe, permitindo-nos uma visão absolutamente diferente de tudo aquilo que era tratado e ensinado à época, retratando um cristianismo distorcido, sem a fundamentação dessa fé raciocinada que faz com que cada um de nós se convença das verdades trazidas a nós. E não nos deixemos levar por figuras desconhecidas e muitas vezes incompreensíveis, deixando de lado o nosso raciocínio, o uso da razão e do bom senso. Kardec, na sua particularidade de insigne professor, trouxe-nos a doutrina, cumprindo o resultado de uma obra magnífica da própria espiritualidade, otorgando ao mundo o espiritismo que hoje nos consola e nos nutre de esperanças. A ele e a todos aqueles que trabalham na sua divulgação, as nossas homenagens e a nossa gratidão. Que assim seja, Senhor.